Bom dia, meu povo, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse vídeo. Mais um vídeo explicativo da Palavra de Deus para a sua vida. Olha só, pessoal, vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11 adiante. Diz assim o texto, o tema desse capítulo. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Nós vamos falar aqui sobre Salomão, pessoal. A vida de Salomão aqui. O que Salomão fez para Deus, para ponto de Deus amar e agradar tanto, que Deus pediu para ele: peça-me o que quiseres. Olha só, pessoal. Assim, no versículo 11 de 2 Crônicas 7, versículo 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele fez, ele efetuou, ele realizou com muita satisfação, com prosperidade, ou seja, não faltou nada, em abundância. Olha só, pessoal, e diz mais, no versículo 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Olha, pessoal, Deus revelou-se em sonho a Salomão. Ele não chegou na frente de Salomão, ele se revelou em sonho a Salomão. Porque nenhum homem pode ver Deus e sobreviver. Quem vê a face de Deus, quem vê Deus cara a cara, ele morre, porque o poder de Deus é muito grande, é muito forte, então a pessoa não suporta, o ser humano não suporta. E diz assim: apareceu de noite a Salomão e ele diz: ouvi a tua oração. Olha só, pessoal, Deus ouviu a oração de um ser humano comum, normal, mas que agradou a ele. Deus diz: ouvi a tua oração e escolhi, no versículo, escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, ó, que Deus falou para Salomão aqui, ó. Se eu cerrar os céus, fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, Deus está dizendo para ele: se eu fizer tudo isso, todas essas coisas, aí no versículo 14 ele nos dá o antídoto, a solução para que Deus nos cure, para que Deus nos abençoe. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, pessoal, o povo de Deus, que chama pelo nome de Deus, se humilhar, é o primeiro fator que nós precisamos fazer na nossa vida, é ser humilde, é nos humilharmos diante de Deus, saber que Deus é soberano e nós somos criatura, nós somos simples e meros pecadores, pessoal. Nós não somos capazes de ser perfeitos, nós não temos perfeição. Mas ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha, nós precisamos fazer essas três coisas que agradam aos olhos de Deus, que comove o coração de Deus e que faz Deus mudar suas atitudes a favor de nós. Diz assim: se humilhar é o primeiro fator. Nós precisamos ter mais humildade na nossa vida, precisamos nos humilhar diante de Deus mais, precisamos ser mais mansos, ser mais humilde, pessoal. E orar. Orar é a coisa que hoje em dia muitas pessoas têm feito, orar. Pessoal, a Bíblia diz: orar sem cessar. Você sabe o que é isso? É você estar aqui orando, você está caminhando, você está falando com Deus, você está dirigindo, você está falando com Deus. Em todo tempo você pode orar. Não precisa estar de joelho, só de joelho, não. Não precisa estar só em pé, você precisa estar falando com Deus em todo tempo. Ele precisa se humilhar, precisa orar e buscar a minha face. E se converter, olha, agora vem a solução para que Deus cure a terra, para que Deus sare nossas vidas, para que Deus prospere nossa vida, para que Deus nos dê saúde física também. E diz assim: se converter dos seus maus caminhos. Olha, pessoal, a Bíblia diz que todo homem é mau, todo homem é fraco, todo homem é carne. Nós estamos cheios de defeitos, mas a Bíblia diz que se nós se converter, se nós voltarmos ao primeiro amor, se nós largarmos as coisas ruins de lado, abandonarmos o pecado, abandonar as coisas que não agradam a Deus e procurar aproximar mais de Deus, se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, pessoal. Primeiramente, Deus estava falando com o seu povo. Deus não estava falando com quem não é povo de Deus, com quem não ama a Deus, com quem não teme a Deus, não. Deus está falando com o seu povo. Deus está dizendo, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, converter eles dos maus caminhos, porque o povo estava rebelde, o povo estava na idolatria, o povo estava no pecado, estava afastado de Deus. Então Deus diz assim, olha, precisa se converter, precisa se humilhar, precisa me buscar. Então virei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus sempre vai estar pronto a te ouvir, sempre vai estar pronto a te perdoar. Ele vai ouvir sim. Clame a Ele, peça perdão, peça misericórdia, peça a Deus que olhe para as suas necessidades, suas fraquezas, e Ele vai te responder. Agora estarão, no versículo 15, ele diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sabe qual é este lugar, pessoal? É o templo que Salomão fez para agradar a Deus, para adoração, para a casa de sacrifício. Quando Salomão fez o templo, a casa de Deus, Deus se alegrou tanto que Deus disse, olha, eu estarei aqui, meus ouvidos estão abertos, agora estarão abertos meus olhos e atentos os ouvidos à oração que você fizer neste lugar. A oração que se fizer na casa de Deus, Ele vai estar ouvindo a tua oração, vai estar atento para te responder, pessoal. Então acredite nisso. O Senhor, Ele vai te responder na hora certa, no momento exato. Deus vai ser o teu socorro, a tua misericórdia estará sobre a tua vida. E Ele diz aqui, porque, no versículo 16, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha só, Deus santificou a casa que Salomão fez para ele, e diz que ele estaria ali, e a oração na casa de Deus é atendida, é ouvida. Deus está pronto a te responder, está pronto a te abençoar. Amém? E aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, vamos ler esse outro versículo. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Davi era pai de Salomão. Deus fez um concerto com Davi e está fazendo com Salomão. Se andar diante dele, se obedecer a sua palavra, seguir os seus projetos e seguir a sua palavra, ele estaria com Salomão também, como hoje estará conosco. Se andarmos na sua presença, se procurarmos a sua vontade na nossa vida com intensidade e com gratidão. Deus abençoe a todos nessa manhã. Tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém.